Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Bom, essa semana a gente começou a ver como a gente calcula algumas integrais trigonométricas. Por exemplo, como a gente calcularia a integral de cosseno ao cubo de x dx. Bom, cosseno, se fosse integral só de cosseno, a gente saberia, que você pegaria a primitiva, o que você deriva, que dá o cosseno, que é o seno, Aqui tem a mesma coisa, só que vai ser uma expressão provavelmente um pouco mais complexa. Quando a gente se depara com esse tipo de coisa, a gente tem que pensar o seguinte: olha, será que tem algum artifício, para eu fazer alguma substituição que nos ajude? Por exemplo, eu posso estar escrevendo isso daqui como sendo uma integral de cosseno ao quadrado de x, cosseno de x dx, certo? Então, será que existe alguma coisa, tipo chamar o u de alguma coisa aqui, tal que o du seja isso aqui tudo? Bom, se chamarmos, por exemplo, o u de seno de x, a gente pode concluir que quando eu pego a derivada du dx, isso aqui vai ser cosseno de x. E aí a gente viu que a gente pode estar fazendo esse tipo de artifício, Tá literalmente passando dx para o outro lado, tá? Mas a gente faz isso por causa do teorema, Tá? É só uma notação mesmo. Certo? Bom, só que, beleza, O nosso problema agora é o quê? É achar alguma coisa que tenha, achar seno aqui, para que a gente possa fazer essa mudança de variável. Mas a gente consegue, Na verdade, a gente tem uma relação entre seno e cosseno, Basta lembrar da seguinte identidade trigonométrica, que a gente tem que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x, certo? Bom, então, por meio dessa identidade trigonométrica, a gente pode estar reescrevendo essa integral como sendo a seguinte, então é 1 menos seno ao quadrado de x, que multiplica cosseno de x dx. Muito bem. Aí a gente pode fazer a nossa substituição, onde a gente chamou seno de u e, por consequência disso, o nosso du vai ser igual a cosseno de x dx. Então aqui a gente pode reescrever essa integral como sendo o seguinte, então vai ser u menos u quadrado, certo? Que multiplica du. Na verdade, não precisaria nem dos parênteses, porque quando a gente coloca o du, meio que essa notação está dizendo que todos que estão entre o símbolo de integral e du, fazem parte aqui do negócio, tá? Então, só para deixar bem reforçado mesmo, então isso daqui é o nosso du e aqui é o nosso u ao quadrado, tá? Bom, e essa integral aqui a gente sabe calcular, que aqui vai ser integral de 1 du menos integral de u quadrado du. Certo? Bom, e aqui, isso aqui vai ser igual a u menos u ao cubo sobre 3
mais uma constante, e agora a gente retorna o que a gente tinha chamado de u, que é seno de x menos seno ao cubo de x dividido por 3 mais a constante. Beleza, gente? Então, temos esse artifício. Da mesma forma, você pode usar um artifício bem semelhante para calcular a integral de seno ao cubo de x dx. Tá? Que aí, no caso, a substituição, né, quando você abrir, você chamando u de cosseno de x, você consegue resolver esse problema. Tá? Porque quando você deriva, vai dar menos seno, né? E aí você faz alguns ajustes e consegue resolver também. Tá certo? Bom, tendo em vista essas duas integrais, a gente consegue calcular integrais um pouquinho mais gerais. Integrais do tipo seno elevado a m de x cosseno elevado a m de x dx. Aí, como que a gente faz, né? Nesses casos, a gente vai dividir nesse tipo de integral, a gente vai considerar alguns casos para o número m e n, né? Então, se nesse caso o n for par, desculpe, n for ímpar, ou seja, n é igual a 2k mais 1 para algum k, no caso aqui natural, né? A gente está olhando só para potências naturais, né? Não inteiras. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode estar reescrevendo, tá, essa integral aqui como sendo integral de seno elevado a m de x cosseno 2k mais 1 de x dx. Tá? E aí, dessa forma, a gente consegue reescrever dessa forma. Então, vai ser cosseno de 2k, certo? De x, cosseno de k, desculpa, só cosseno, né? Dx. Então, a gente fez algo semelhante, né? Quando a gente calculou a integral de cosseno ao quadrado de x. Porque aqui, o que eu estou interessado, né? Eu estou interessado em deixar isso aqui isolado, né? Porque isso aqui vai fazer o nosso papel de du. Tá? Então, se isso aqui vai fazer o nosso papel de du, então é interessante que o u seja seno. Beleza, o u é seno. Então, nesse caso aqui, eu consigo reescrever isso aqui como sendo u elevado a m. Tá? E aí sobra essa parcela aqui. Só que esse 2 aqui vezes k não tá aqui não é à toa. Porque a gente vai usar a mesma relação que a gente usou para transformar esse cosseno em algo relacionado a seno, como a gente fez aqui. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, essa intenção de colocar essa potência 2 aqui não foi de graça. A gente vai reescrever e aí vocês vão observar que vai surgir uma situação muito semelhante à anterior. Então, aqui temos cosseno de... Aí eu vou colocar aqui ó, ao quadrado. E isso aqui tudo elevado a k. Tá? Lembrando que é propriedade de potência, viu, pessoal? Então, cosseno de x dx. Tá? E aí, nesse caso, né, eu consigo reescrever
essa parte aqui usando aquela identidade trigonométrica que a gente viu agora há pouco. Então, isso aqui vai ser igual a integral de seno m de x, 1 menos seno ao quadrado de x elevado a k, cosseno de x dx. Tá? E aí a gente consegue deixar tudo em termos de seno. Então, dessa forma, quando a gente faz a substituição aqui pelo u, então aqui vai ser u elevado a m, tá? Que multiplica 1 menos u quadrado elevado a k e du. Tá? Então, nesse caso, a gente obtém essa expressão para calcular esse tipo de integral, né? Bom, e onde é que a gente pode usar isso? Por exemplo, para calcular essa integral aqui, ó, que é a integral de seno quadrado de x cosseno ao cubo de x dx. Tá? Então, a gente sabe o que, né? Vamos usar essa expressão aqui, né? Então, a gente só precisa determinar algumas coisas, né? Então, isso aqui vai ser igual à integral de u elevado a m, né? Só que o m para a gente é o 3, né? Então, esse aqui, desculpa, é o 2. Esse aqui é o nosso m. Certo? 1 menos u ao quadrado e k. Só que aqui você tem que tomar cuidado com o seguinte, né? Que você tem que o seu n é igual a 3, né? Então, n para a gente é representado como sendo 2k mais 1. Tá? Então, se n é representado como 2k mais 1, 3 é igual a 2k mais 1. Então, dessa forma, a gente conclui que k é igual a 1. Tá certo? Então, aqui você não precisa escrever nada. Du. Tá? Aí, aqui é só a gente multiplicar, né, e resolver essa integral. Então, aqui distribuindo, né, vai dar a integral de u ao quadrado menos u à quarta du. E aí, resolvendo essa integral, temos que isso aí vai ser u ao cubo dividido por 3 menos u à quinta dividido por 5 mais uma constante. E agora a gente retorna o que a gente havia substituído inicialmente, né? E nesse caso, a gente substituiu o u por seno, né? Então, a gente vai ter que isso aqui vai ser seno ao cubo de x, né? Dividido por 3, menos seno à quinta de x dividido por 5, mais uma constante. Tá certo? Bom, repetindo o mesmo procedimento, se a gente tiver a mesma situação, né, uma situação parecida, né, uma integral de seno elevado a m de x cosseno elevado a n de x dx. E nesse caso a gente tiver que o nosso, ao invés do n ser ímpar, a gente tiver que o m é ímpar, a gente pode repetir algo análogo, né? Só que chamando o u de cosseno de x. Certo? Então, nesse caso, a gente vai ter o seguinte, que essa integral
ela vai ser igual à integral de... Deixa eu só dar uma olhada aqui na minha colinha, gente. 1 menos u ao quadrado elevado a k. U elevado a n deu. É bem parecido, né? Só muda alguns m ou n aqui, né? Só muda o número que vai multiplicar em cima aqui do u, né? Mas é bem parecido. Só lembrando depois que você calcular isso aqui, né? Colocar o cosseno no lugar do u, né? Aí temos alguns exemplos que a gente fez também, né? Lá. Certo. E... beleza, né? Temos... deixa eu ver se temos o que nós temos mais aqui. Que beleza, né? Então, nesse caso, a gente tem um caso em que o n... Bom, beleza, vamos recapitular tudo, né? Aqui você tem esse tipo de integral. Então, se o m for ímpar e o n for qualquer coisa, você resolve desse jeito. Se o n for ímpar e o m for qualquer coisa, aí você resolve do jeito de cima, né? Que a gente viu. Então, a única possibilidade que ainda resta para a gente é o caso em que o m e o n são pares, né? Se o m e o n forem pares, aí a gente vai ter que usar essas seguintes fórmulas aqui, tá? Por exemplo, se a gente for resolver essa integral de seno quadrado de x cosseno ao cubo de x. Não, aí isso aí foi o que a gente acabou de fazer, né? Seno quadrado cosseno ao quadrado de x dx. Tá? Aí vamos usar essas fórmulas, né? Então a gente pode pegar e transformar essa integral em meio que multiplica 1 menos cosseno de 2x, meio que multiplica 1 mais cosseno de 2x dx. O que é interessante dessas fórmulas é a gente pegar e transformar tudo em cosseno, né? Que aí, isso aqui vai ficar o seguinte, né? O meio vai se tornar 1/4, né? Que meio com meio é 1/4. E a gente pode tirar para fora da integral. Tá? E aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter isso daqui vezes isso daqui. Aí, só lembrar daquela propriedadezinha, né? De quando eu tenho a mais b vezes a menos b. Que isso daqui é a quadrado menos b quadrado, tá? Então a gente está nessa situação aqui. Então nesse caso vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de 2x dx. Certo? E aqui a gente pode quebrar isso em duas integrais, né? Que aí vai ser 1/4 que multiplica a integral de 1 dx menos 1/4 que multiplica a integral de cosseno ao quadrado de 2x dx, tá? Agora vamos nos concentrarmos somente nessa integral, aí depois a gente volta. Então essa integral aqui é 2x, né? A gente pode aplicar de novo essa identidade aqui, essa fórmula. Só que aí a gente tem que tomar o seguinte cuidado, né? Que o que a gente coloca aqui no x é o que vai estar aqui no x, né? Então, quando a gente reescrever essa integral usando essa fórmula, então vai ser meio que multiplica 1 mais cosseno. Ó,
O x aqui no nosso caso aqui é 2, o que está aqui dentro é 2x, né? Então vai ser 2x multiplicado por 2, que vai dar 4x dx. Tá? Aí beleza, né? Então, novamente, quebramos isso em duas integrais. Então, o meio vai sair para fora aqui, certo? Aí eu vou ter integral de 1 dx. Eita, tá difícil fazer o desenho. Dx mais meio que multiplica a integral de cosseno de 4x dx. Certo? Aí a primeira integral vai ser x sobre 2 e a segunda vai ser o seguinte, ó, vai ser meio que multiplica. Aqui você pode resolver de duas maneiras, né? Ou você pode resolver fazendo uma substituição, né? Chamando 4x de u, por exemplo, né? E aí você desenvolve a partir daí. Ou você pode pensar o seguinte, ó, vamos pensar em como a gente aplicaria a regra da cadeia ao contrário, né? Se eu derivar seno, dá cosseno. Só que aí eu preciso de, se eu derivar seno, né? Dá cosseno, tá? Só que o que acontece? Eu preciso de alguma coisa para compensar, né? Porque se eu colocar aqui seno de 4x, quando eu derivo dentro, sai o 4. Aí fica o quê? Fica 4 cosseno. Certo? Fica 4. Quando eu derivo de dentro, fica cosseno. Só que aí eu precisaria, né, de um 4 aqui embaixo para cancelar esses dois 4. Então, você pode falar que a integral disso daqui vai ser seno de 4x dividido por 4, né? Porque eu derivando por dentro aqui vai sair o 4, derivando de fora vai ser cosseno de 4x, e aí esse 4 aqui vai cancelar com esse 4 embaixo, tá certo? Então, nesse caso, a gente tem que, isso aqui vai ser cosseno de 4x dividido por 4, tá? Então, no fim, a gente tem que isso daqui vai ser igual a x sobre 2 mais cosseno de 4x dividido por 8. Muito bem. E aí agora, isso aqui, como eu disse, né, foi essa parte azul. Então, voltando, né, à nossa integral, então a gente tem que resolver isso aqui, que vai ser x sobre 4, menos 1/4, que multiplica tudo isso aqui, né? Que multiplica isso aqui, mais cosseno de 4x dividido por 8. Então isso aqui vai ser igual a x sobre 4 menos x sobre 8 menos cosseno de 4x sobre 32. Tá? Então, é o seguinte, quando temos potências pares, a gente usa essa substituição. Se caso fosse 4, 6, daria para fazer, sabe? Tipo, o problema é que seria bem longo, mas daria para continuar fazendo desse jeito também, tá? Muito bem. Vimos também, né, outros tipos de integrais, né, envolvendo tangentes e secantes, no qual também a gente poderia usar um argumento similar, né, ao que a gente usou agora há pouco, né? Por exemplo, né, se eu tenho aqui uma integral de tangente elevado a n de x secante de x elevado a n, a gente consegue resolver isso determinando, sabendo, né, o que é o m ou n, né? Então, no caso, se o n for par, a gente consegue desenvolver alguma coisa aqui, tá? Como?
Bom, a gente sabe que tangente e secante também possuem relação, né? Que você tem o seguinte, que... Deixa eu só lembrar... Eu acho que é isso aqui, ó, que é secante ao quadrado de x menos tangente de x é igual a 1. O tangente quadrado de x é igual a 1. Certo. Isso. Aí, beleza, né? O que a gente pode fazer aqui nesse caso? Aqui é o seguinte, ó. Nesse caso, a gente está supondo que o n ele é par, né? Então, a gente pode reescrever isso aqui como sendo tangente. Isso aqui, né? Então, o nosso secante vai ser 2k, tá? dx. Isso aqui vai ser igual a integral, né? De tangente elevado a n. E secante, a mesma coisa, né? A gente vai colocar aqui secante ao quadrado, isso aqui tudo elevado a k. E é isso aí, né? Isso aqui elevado a k dx. Então vamos lá, agora a gente tem que lembrar de algumas derivadas, né? Se eu derivar tangente, isso aqui nos fornece secante ao quadrado de x, tá? Então, se eu conseguir separar um secante ao quadrado de x aqui, pode ser interessante. Então, vamos lá, ó. Então, aqui, tangente de m de x. Aí, aqui, eu vou colocar aqui, ó, secante ao quadrado k menos 1 e secante ao quadrado de x dx. O que eu fiz aqui? Bom, aqui eu tinha, a princípio, né, k secantes quadrados de x, né? Então, o que eu fiz? Eu só tirei 1 aqui, né? Porque, repara o seguinte, ó, a base aqui é secante quadrado, né? Então, quando eu multiplico essas duas bases, só somo os expoentes, né? No caso, o expoente aqui, eu poderia considerar esse expoente aqui como sendo 1, né? Certo? Aí, beleza, né? Então, se caso eu fizer uma mudança de variável aqui, chamando u de tangente de x, então a gente tem que o nosso du vai ser secante quadrado de x dx. Desculpa, secante quadrado, isso, secante quadrado de x dx. Então, aqui já estaria resolvido, né? Isso aqui viraria du, tá? Ok, aí aqui isso aqui viraria u elevado a n, tá? E faltaria só resolver esse caso aqui. Só que isso aqui a gente consegue resolver fácil, né? Baseado aqui nessa relação, né? Porque a gente sabe que secante ao quadrado de x, né, vai ser igual a 1 mais tangente quadrado de x. Muito bem, faremos isso. Então aqui temos que isso daqui vai ser tangente elevado a n de x. Aqui vai ser 1 mais tangente quadrado de x. Tudo isso aqui elevado a k menos 1. E aqui a mesma coisa, né? Secante quadrado de x dx. E basta só substituir, né? Então, a gente tem que isso daqui vai ser u elevado a m
Aqui vai ser 1 mais u ao quadrado elevado a k menos 1. E aqui vai ser du. E assim você tem a sua expressão, né, para resolver esse tipo de integral. E aí, por exemplo, né, a gente pode estar resolvendo isso aqui, ó, que é integral de, no caso qualquer par aqui, o par é o m, né? Então, e o m pode ser qualquer coisa, né? Então pode ser, por exemplo, isso aqui, ó, tangente elevado a 6 de x, secante a quarta de x dx, né? Isso daqui vai ser essa integral aqui, né? Integral de u elevado a m, 1 mais u ao quadrado, k menos 1, du. Tá? Só lembrando que o u para a gente vai ser tangente, né? No final, né? E aqui a gente só tem que determinar o que é cada coisa, né? No caso, o nosso m é 6, o nosso n é 4, só que o n a gente está escrevendo da forma 2 vezes k. Então, o k, como o n é 4, o nosso k é 2. Né? Então, aqui a gente tem o seguinte, né, que isso daqui vai ser igual a integral de u elevado a sexta, 1 mais u ao quadrado, e k menos 1, né, que é 1. Então, du. Então, isso aqui vai ser igual a u elevado a sexta mais u elevado a oitava. Du. Beleza. E aí é só calcular essa integral, né? Que vai ser igual a u elevado a sétima dividido por 7 mais u elevado a nona potência, dividido por 9, mais uma constante. E substituindo por tangente, né? Para essa fórmula a gente colocou u igual a tangente de x. Então aqui a gente tem tangente a sétima de x dividido por 7 mais tangente a nona de x dividido por 9 mais uma constante. Beleza? Bom, aí a gente viu uma fórmula, né, só com relação a o n par, né? Só que a gente também tem o que acontece quando m é ímpar, né? Então, novamente, na integral aqui, tangente aqui elevado a m, secante isso aqui, dx, tá? Então, quando a gente tem que o m ele é ímpar, então a gente pode reescrever isso aqui seguindo a mesma lógica, né? Só que agora a substituição vai ser um pouco diferente, né? Aqui a gente vai estar chamando u de secante de x, tá? Aí aqui só fazendo essa substituição chamando o u de secante de x, a gente vai concluir que isso daqui vai ser igual a integral de u menos 1 elevado a k u elevado a n menos 1 du. Tá? Aí é só resolver isso aqui que tá tudo certo. Tá? E aí que o interessante é o seguinte, né, que nesse primeiro caso o n é par,
né? Aqui o n é par. E o m pode ser qualquer coisa, par ou ímpar, certo? E aqui o m é ímpar e o n pode ser qualquer coisa, par ou ímpar, né? Então, todos os 4 casos estão contemplados, né? Porque se o m é par e o n é par, a gente resolve esse primeiro caso, né? E se o n é ímpar e o m é ímpar, se o m de macaco é ímpar e o n de navio é ímpar, a gente resolve com esse caso aqui também. Tá? Então, diferente das integrais envolvendo seno e cosseno, né? Essa daí a gente consegue resolver todos os casos. Tá? E aí o último caso desses tipos de integrais envolvendo seno e cosseno, né? É quando aparece esses casos aqui, que aí eu já acho mais fácil eu dar um print aqui. Deixa eu copiar aqui e aí a gente já vê um exemplo também. Ok. Então, até agora, né, a gente estava vendo integrais envolvendo potências, né, de seno e cosseno, né? Aí aqui é um pouquinho diferente, né, porque aqui eu estou multiplicando o argumento, né, de seno e de cosseno. Então, quando você tiver cada um desse tipo de integral, por exemplo, né, vai que você tem integral de... é o mesmo n aqui, né? Então, poderia ser seno de 3x, sei lá, cosseno de 3x dx. Então aí você tem o mesmo argumento para seno e cosseno, né? Mas não necessariamente só x, né? E essa outra aqui você tem seno, só que com argumentos diferentes, né? Então você tem integral, por exemplo, né? De seno de 5x, seno de 2x dx. E esse aqui, por exemplo, né, você tem cosseno, só que com argumentos diferentes. Né? Então, poderia ser cosseno de x, né? Cosseno de 2x dx. Tá? Então, para cada um desses casos, né, a gente usa essas fórmulas aqui. Por exemplo, se a gente for calcular essa integral aqui, ó, de seno de 3θ multiplicado cosseno de θ dθ, tá? Bom, aqui a gente está em qual caso, né? Estamos no primeiro caso, né, em que você tem seno e cosseno, tá? Com argumentos diferentes. Então aqui a gente usa isso, né? Então a gente vai pegar isso daqui, então vai ser igual a meio que multiplica seno de A menos B, né? No caso aqui, esse cara aqui faz o papel do A e esse cara aqui vai fazer o papel do B, né? Então, a primeira coisa vai ser o quê? Vai ser 3θ menos θ, né? Então, vai ser seno de 2θ, tá? Mais seno de quanto agora, né? Vai ser A mais B, né? Então, vai ser 3θ mais θ, que é 4θ dθ, tá? Então, nesse caso, aí vai ser igual a meio, que multiplica a integral de seno de 2θ dθ mais meio, que multiplica a integral de seno de 4θ dθ. E agora é o seguinte, né? É só lembrar que essa primeira integral aqui vai ser menos cosseno
de 2θ dividido por 2, mais, e essa integral aqui vai ser menos cosseno de 4θ dividido por 4, mais uma constante. E aí no final você vai ter o seguinte, né, que vai ser menos cosseno de 2θ por 4 menos cosseno de 4θ por 8 mais uma constante. Beleza? Bom, e o último assunto que vimos essa semana, né, foi a substituição trigonométrica, né, que é um método que a gente usa para calcular integrais do tipo a² menos x² dividido não, né? Raiz disso aqui tudo, dx. Aí, o que acontece, né? Bom, então, a gente considera sendo positivo também, tá? Então, aqui acontece o seguinte, né? A ideia seria a gente eliminar essa raiz. Para eliminar essa raiz, a gente pode estar usando, né, a seguinte substituição, né, que vai ser chamar x de a seno θ. Tá? E aqui vocês vão ver que é uma substituição ao contrário, né, do que a gente estava habituado a fazer até agora há pouco. Eu já vou explicar melhor o porquê disso. Mas vamos colocar aqui, né, para a gente checar se realmente a gente consegue, né, eliminar essa raiz ou quais são os eventuais problemas que a gente pode encontrar fazendo esse tipo de substituição. Então, colocando aqui, né, a gente vai ter a² menos, aí vamos ter aqui, ó, a seno, tudo isso aqui elevado ao quadrado, né, e raiz disso aqui tudo. Certo? dx. dθ. dx, é isso mesmo. Só que beleza, né? Então vamos continuar. Tá? Então aqui a gente tem isso daqui, a gente pode aplicar os quadrados aí, né? Então vamos ter que isso aqui é a² menos a², que multiplica seno a² de θ. Tudo isso aqui dentro da raiz. Vamos deixar o dx aqui sem mexer por enquanto. Tá? Aí depois a gente pode estar isolando esse a². Então a gente vai ter 1 menos seno a² de θ. Aplica raiz nisso aqui tudo. Tá? Deixa o dx tranquilo. E aqui a gente usa aquela identidade trigonométrica, né? A gente pode substituir isso aqui por cosseno quadrado de θ. Tá? Então, beleza. A gente tem aqui, ó, a², cosseno quadrado de θ, raiz aqui disso aqui tudo, dx. Como o a é positivo, né? Então a gente pode arrancar ele da raiz sem problema nenhum, né? A gente não precisa se preocupar em tirar módulo dele, né? Então aqui a gente vai ter a e módulo de cosseno de θ. Por que acontece, né? Eu estou elevando ao quadrado o cosseno de θ e tirando raiz, né? Só que pode ser... aqui não vai ter problema, né? Que a gente está elevando ao quadrado e tal, enfim, mas é módulo, né? Porque o que acontece? O cosseno pode ter alguns valores negativos, né? Então, quando eu elevo o quadrado, passa a ficar tudo positivo, aí tiro a raiz é positivo, né? Então, por isso que eu preciso colocar esse módulo, porque a princípio eu não sei se os valores de cosseno são somente positivos, né? Aí, o que é interessante nessa integral agora é deixar tudo em termos de θ, né? Então, para isso a gente precisa
substituir esse dx, né? Mas isso também a gente pode fazer da seguinte forma, olha. A gente pode pegar e fazer a seguinte derivada, né? A gente pode derivar aqui o x com relação a θ, né? Que vai ser igual a cosseno de θ, né? Então, o nosso dx, né? Ele vai ser igual a cosseno de θ dθ. Tá? Então, a gente coloca aqui, ó, a cosseno de θ dθ. Aí a gente pode dar mais uma ajustada aí, né? A com a fica a quadrado, a gente pode tirar o a quadrado para fora da integral. E aí a gente só vai ter esse problema aqui com os cossenos, né? Que seria muito bom se eu pudesse meio que juntar esses cossenos, né? E não me preocupar com esse módulo. Mas aí como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso da seguinte forma, pessoal. É o seguinte, quando a gente pegou essa primeira integral aqui, né? Você pode imaginar que isso daqui é como se fosse a metade de uma circunferência, né? Tá? E aí o meu valor de x está aqui. Só que o problema é que, beleza, essa aqui você tem a parte de cima da circunferência, né? Que vai ser algo que vai ser levado aqui, né? E agora o que eu estou fazendo? Eu tenho algo em relação a θ, né, que está chegando em x, né? Então, para eu garantir que o cosseno de θ sempre seja positivo, né? Ou seja, garantir que essa função aqui, né, seja injetora, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso escolher os ângulos, o intervalo do ângulo θ, de maneira que o cosseno seja positivo, tá? E esse intervalo vai ser o intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, se eu considerar o θ variando nesse intervalo, eu posso escrever isso aqui sem medo. Ó. Eu posso arrancar o módulo e escrever isso aqui como sendo ao quadrado. E dessa forma, eu também não vou ter problema nenhum, né? Porque os valores de... Eu só estou pegando o intervalo, né, em que o cosseno ele é positivo, né? Só que aí eu faço outro ajuste com relação ao A, né? Tipo, porque eu só estou lidando com valores positivos também aqui, né? Então, não tem sentido eu pegar valores para cosseno que são negativos, né? Tá? E dessa forma eu consigo escrever desse jeito aí e realizar a minha integral sem muitos problemas, né? Aí, além dessa forma aqui, a gente possui outras também que, seguindo o raciocínio análogo, a gente pode estar usando a seguinte tabelinha. Eu vou colocar aqui. E suas respectivas substituições, né? Bom, então como é que a gente calcularia uma integral, né, usando esse método, né? Então a primeira coisa que vai fazer é olhar se a integral, se ela se adequa a uma dessas expressões aqui, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar essa integral aqui, ela se adequa, né, à primeira expressão, né? Porque você tem algum número elevado ao quadrado, né? Que, nesse caso aqui o nosso A seria 3, né? E o resto se repete, né? Mesmo aparecendo esse x quadrado aqui, mas não importa, sabe? O importante é aparecer algum fator que se adeque, né? Que se encaixe em uma dessas três possibilidades. Então aqui o que você vai fazer, né? Você vai chamar o x de A seno θ, né? Então, o nosso A aqui, no caso, é 3, né? Então, vai ser
3 seno θ. Tá certo? E substituir, né? E sem esquecer, né, que no caso o nosso dx ele vai ser igual a 3 cosseno θ dθ. Tá bom? Então vamos lá, né? Então, substituindo, né, a gente vai ter o seguinte, né, que vai ser 9 menos... Já vou fazer direto aqui, né? Então vai ser 9 seno ao quadrado, tá? Eu só peguei o x e elevei ao quadrado, tá? Raiz, e novamente, né? X elevado ao quadrado aqui embaixo, né? Que vai ser 9 seno ao quadrado de θ, tá? E aqui em cima o nosso dx, né? Que a gente vai ter que deixar tudo em função de θ, né? Então vai ser 3 cosseno cosseno de θ dθ, tá? Beleza, aí vamos lá. Eu vou até, para facilitar um pouco aqui, para ser um pouco mais rápido, eu vou até copiar isso aqui tudo de novo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma etapa intermediária, que é só ajustar aqui, né? Então eu vou colocar em evidência o 9, né? Então vai ficar 9 que multiplica 1 menos seno de θ. E aí você olha a identidade, né, em questão aqui, né? A gente está na situação, né, de 1 menos seno de θ dθ. E aí você substitui por cosseno ao quadrado, né? Então, olha só, as facilidades da tecnologia, né? Na lousa eu tenho que escrever tudo isso de novo, por isso que demora. Então aqui a gente tem o que, né? Isso daqui vai ser o nosso cosseno ao quadrado de θ dθ, né? Então a gente vai ter aqui 9 que multiplica cosseno ao quadrado de θ, tá? Bom, aí aqui, a gente deixar mais juntinho aqui, né? Dá para a gente juntar tudo isso aqui de novo. Dá um Ctrl C. Botar um igual aqui. Repetir. E colocar aqui, ó. Aí o que acontece, né? Considerando os intervalos lá, né? Considerando que o nosso... que o nosso θ, né, ele está sendo limitado por menos π sobre 2 π sobre 2, então a gente pode tirar a raiz, esquecer da raiz, né? Então, aí fica assim, ó. Então isso aqui vai ficar integral de 3 cosseno, tá? Integral de 3 cosseno de θ, certo? Dividido por 9 seno ao quadrado de θ, 3 cosseno de θ dθ, tá? Aí que você pode juntar tudo, né? 3 com 3 dá 9, dá cosseno quadrado, né? Então esse 3 com 3 aqui vai dar 9, que aí vai cancelar com esse 9 aqui de baixo. E aí você vai ter a seguinte integral, né? Que isso aqui vai ser igual a integral de cosseno ao quadrado de θ dividido por seno ao quadrado de θ dθ. Olha, encontramos uma coisa diferente, né, do que a gente já viu até agora, né? Isso aí não é tangente quadrado, né? Isso aí é cotangente ao quadrado, né? Então isso aqui vai ser igual a integral de
cotangente ao quadrado de θ dθ. E, meu Deus do céu, né? Como é que a gente calcula isso? Bom, foi até bom, né, aparecer esse tipo de situação agora, porque faz com que a gente aprenda novas técnicas, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é usar uma artimanha que a gente já vem usando, né, ao longo das últimas aulas, né, que é relacionar funções trigonométricas, né? Então a gente sabe como relacionar seno com cosseno, né, por meio daquela identidade, né? A gente sabe como relacionar tangente com secante. E agora a gente vai aprender a relacionar cotangente com cossecante. E basta fazer o quê? Basta sempre você partir da base, né? E a base de tudo é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que é igual a 1. Aí eu preciso fazer brotar aqui um cotangente, né? Quadrado. E é só olhar aqui, ó, cotangente quadrado é o quê? Cosseno quadrado dividido por seno quadrado. Então vamos pegar e dividir tudo isso por seno quadrado. Então, ó, eu vou dividir aqui por seno quadrado de θ, vou dividir aqui por seno ao quadrado de θ, e vou dividir por seno ao quadrado de θ. Então, dessa forma, a gente obtém que isso daqui é 1, isso daqui é cotangente quadrado, e isso daqui é cossecante quadrado. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que cotangente ao quadrado de θ é igual a cossecante quadrado de θ menos 1. Tá? E por que é interessante aparecer o cossecante? Pelo seguinte, né? Porque o que é integral de cossecante quadrado? O que a gente deriva que dá cossecante quadrado? Cotangente. Então, isso aqui é simplesmente por isso, né? Porque a gente já sabe secretamente que quando você deriva cotangente de θ, isso aqui vai dar cossecante quadrado. Que aí tem essas simetrias, né? Quando você deriva tangente da secante quadrado, quando você deriva cotangente da cossecante quadrado, né? Então, tendo em vista de todas essas informações, né, que a gente se dispôs aqui, disposto de todas essas informações, né, vamos substituir aqui, né? Então a gente tem que cotangente quadrado é a mesma coisa que cossecante ao quadrado, né, de θ, certo? Menos 1 dθ. Tá? Aí a gente quebra a nossa integral. Certo? E a gente usa o que a gente acabou de encontrar aqui, ó, que a primitiva de cossecante quadrado é cotangente. Então aqui vai ser cotangente menos θ, né? Porque eu estou integrando 1 com relação a θ. Então vai ser θ, mais a constante. Tá? Então com isso, né, a gente conseguiu calcular essa integral aqui. Tá certo? Deixa eu ver mais alguma consideração. Aí é isso mesmo. Bom, gente, aí é o seguinte, né? Nas notas,
Possuem mais alguns exemplos, né? Contemplando os outros casos, né? Eu acho que tem um exemplo contemplando aqui o caso do segundo, né? E aí vocês dão uma olhada lá, se tiver alguma dúvida, né, me perguntem, porque senão esse resumão, na verdade, já extrapolou de resumo, né? Mas é isso, gente. Se cuidem e até a próxima!